Olá, sétimo ano, estamos iniciando mais uma videoaula de História. E essa videoaula é a videoaula de revisão para a prova, né? Aquilo que você precisa saber, né? De mais importante para fazer uma boa prova. Então, prestem bastante atenção nessa aula, beleza? Então, nesse capítulo, aliás, né, nos 4 capítulos desse bimestre, no primeiro capítulo nós estudamos sobre os povos africanos. Vocês lembram lá, né, os reinos de Mali, de Songhai, né? Então, eram grandes povos, né, que formaram grandes impérios lá no continente africano. E o continente africano ele é considerado berço da humanidade, né? Que, aliás, os primeiros seres humanos, né, surgiram lá. Por isso é considerado como berço da humanidade. Né? Os vestígios humanos mais antigos, né, é, foram encontrados lá. E depois o ser humano foi migrando para outras regiões do mundo, né? Mas tudo começou foi lá no continente africano, beleza? É, e esses povos, né, que surgiu lá, a humanidade, eram organizados em diversos povos, né? É, e esses povos, no século XVI, não é? Ou no século XV, XIV, XV, aliás, desculpa, é, eles foram encontrados pelos europeus, né? Então, sobretudo os portugueses, no processo de grandes navegações, né? Vocês lembram lá que os portugueses contornaram o continente africano para chegar até as Índias, né? Então, assim, os europeus começaram a ter contato, né, com os povos africanos. E uma das formas de contato dos portugueses com os povos africanos era através do comércio, sobretudo o comércio de escravizados, né? Vocês lembram que o Brasil foi construído, não é, com mão de obra escravizada, trazida da África também, não é, nas outras regiões da América, beleza? É, isso, então, veio com os portugueses, quando eles, então, tiveram esse contato com os povos africanos. Porém, não foram os portugueses que inventaram a escravidão, né? Na África já havia escravidão antes da chegada dos portugueses, né? Os povos eles viviam em guerra entre si, então como resultado dessas guerras, os povos capturados, né, perdedores das guerras, eles normalmente se tornavam escravos. Então isso já existia no continente africano muito antes da chegada dos portugueses, né? Os árabes eles já comercializavam escravos com os africanos, né? Nós vemos isso lá no primeiro capítulo do livro. Porém, com a chegada dos portugueses, isso se tornou um comércio muito mais forte e muito mais lucrativo. Então, com a chegada dos portugueses, intensificou e muito o comércio de escravizados no continente africano. Tá certo? Uma outra característica das grandes navegações foram que os portugueses, contornando o continente africano, conseguiram chegar às Índias. E quando a gente fala as Índias, era a visão que os portugueses tinham do Oriente, né? Que na verdade eram 3 grandes povos, que eram a Índia, a China e o Japão. Mas os portugueses naquele tempo chamavam tudo isso de as Índias, beleza? Mas primeiro os portugueses chegam na Índia, né? Na cidade de Calicut. Vocês lembram disso, né? Bartolomeu Dias chegou lá na cidade de Calicut, né? É, eles tentaram estabelecer relações comerciais com os indianos. Os indianos eles não demonstraram grande interesse em fazer comércio com os portugueses, porque eles já tinham comércio com os árabes. Né? Vocês lembram que eram os árabes que levavam as especiarias lá para a Europa? Né? Então os indianos eles não demonstraram grande interesse em comercializar com os portugueses, não. O que os portugueses fizeram? Bombardearam a cidade de Calicut, né? Sequestraram alguns marinheiros indianos que estavam lá, colocaram dentro do navio, colocou fogo no navio, o navio também cheio de mercadorias para os árabes, né? Eles saquearam, então eles agiram com grande violência lá na Índia, porque a Índia não quis fazer comércio com eles. Né? E depois acabaram fazendo um acordo comercial lá, né? Mas por essa força.
Quando chegou na Índia, aí foi diferente, né? Quando chegou na China, aliás, na China foi diferente. Por quê? Porque a China já tinha uma marinha militar muito bem estruturada, inclusive tinham embarcações militares muito maiores, infinitamente maiores do que as dos europeus, né, dos portugueses, tá certo? Então, assim, diante da força militar que os chineses tinham, né, aí Portugal mudou a sua forma de lidar com os chineses, né, tentou fazer acordos comerciais, né, não foi mais pela violência porque, né, os chineses eram militarmente superiores aos portugueses, tanto que a China já era um grande império, né, por causa da sua força militar, beleza? Daí eles chegaram no Japão, né? No Japão, uma grande característica da chegada dos portugueses lá foi a questão da expansão da fé católica, né? Vocês lembram que nos navios portugueses sempre ia um grupo de padres, de missionários, né? Porque um dos interesses das grandes navegações também era expandir a fé católica. E lá no Japão eles tentaram fazer isso. Além, claro, de estabelecer relações comerciais. Claro que o primeiro interesse era sempre comercial, né? Mas aí chegando no Japão, eles fundaram a cidade de Nagasaki. E a cidade de Nagasaki, ela foi fundada por padres jesuítas, pois eles tinham interesse, né? Expandir a fé católica. Então a cidade de Nagasaki era referência para isso, né? Foi uma cidade criada para isso. Só que o que aconteceu? No começo, sim, eles conseguiram, né, converter muitos japoneses, só que os japoneses já tinham outras religiões, né? Muitos já eram muçulmanos, é, né, outros já eram budistas, né, que já eram religiões fortes lá no Japão. Então eles tiveram essa dificuldade em fazer com que o povo aceitasse a fé católica. Tanto é que houve um golpe de Estado lá, em que os generais japoneses, chamados de shoguns, né, eles assumiram o poder junto com o imperador, né, criando então um regime chamado shogunato. Esse shogunato passou a perseguir cristãos, né, a impedir, a proibir que a fé cristã fosse propagada lá no Japão. Então muitos cristãos foram perseguidos, foram mortos, né? É, então houve esse tempo aí de perseguição aos cristãos lá no Japão, beleza? Sobre as grandes navegações, a chegada dos portugueses nas Índias, né? Na Índia, China e Japão, o que é importante sabermos para a prova é isso. Aí nós voltamos agora a nossa atenção para a América, né? Os portugueses que foram lá para o Oriente, depois eles também começaram a olhar com interesse, né, para a América. Lembro que Cristóvão Colombo já tinha também descoberto o continente americano, né? Ele tentou chegar ao Oriente indo em direção ao Ocidente, né? Pois acreditava que a Terra era redonda, só que ele não sabia que no meio do caminho havia um continente, né? O continente americano, né? Então Cristóvão Colombo ele chegou, né, na América, e quando ele chegou na América ele achou que tinha chegado nas Índias, né? Tanto é que ele deu nome, né, aos nativos aqui da América, deu a eles o nome de índios, tá certo? E esses que Colombo achava que eram índios, na verdade eram povos diversos, né? Entre eles se destacam aí três grandes povos, que é os incas, astecas e maias, né? Que nós estudamos nesse capítulo. Então tem algumas informações sobre esses três povos que é importante, né? Sobre os astecas, o que é importante você saber? É um povo que formou um grande império lá na região onde hoje é o México, tanto é que eles eram chamados de mexicas, depois que eles passaram a ser chamados de astecas, mas a princípio eles se chamavam mexicas, que daí que vem, né, o nome do país, México. Né? Eles fundaram uma cidade, a cidade era chamada de Tenochtitlan, que é onde hoje é a cidade do México, a capital do México, tá certo? Eles se uniram a três outros grandes povos que existiam lá, né? O Texcoco, das cidades, né, de Texcoco e de Tlacopan,
Então essas três cidades se uniram, né, com Tenochtitlan, Tenochtitlan, é, e formaram, né, a partir da união dessas três cidades, um grande império que passou a dominar os povos inimigos, né, os povos ao redor, conquistando esses povos. Tinha o sistema de cobrança de impostos, né? Então, assim, formou este grande império, que foi o Império Azteca, que durou até a chegada dos espanhóis, que dizimaram todo o povo, né, e destruíram o império. Havia também um pouco mais ao sul, mas ainda no México, né, os maias. Os maias foi uma grande civilização também, que existiu entre os anos 250 e o ano 900, né? Eles formaram também um grande povo. É, então, esse povo maia, ele foi praticamente todo, praticamente acabou, né? E por que que esse povo acabou, né? É, porque houve no ano 900, né, por volta do ano 900, uma grande seca naquela região. Né, e com essa grande seca, muitos passaram fome, tiveram guerras por causa de comida. Né? Então, assim, o povo maia foi chegando ao fim. Tá certo? Eles não constituíram um grande império. Né? Os maias eram cidades-estados, né? Que tinham contatos entre si, tinham guerras entre si, né? Mas não chegou a unificar, a formar um grande império, não. Tá? Os incas e os astecas, sim, formaram impérios. Tinha o Império Azteca, o Império Inca. Não tinha o Império Maia, tá certo? Então, os incas, eles formaram este grande império a partir da união de cidades-estados, né? A cidade de Cusco era a cidade mais importante, né? Era um povo que se expandiu muito, sobretudo na América do Sul, né? Onde hoje está o Equador, Bolívia, até na Argentina, né? Então esse povo maia formou esse grande império aqui na América do Sul, né? É, Viviam em regiões montanhosas, mas ainda assim eles conseguiram desenvolver muito a agricultura, porque eles tinham um sistema de construção, né, de diques para escoamento de água. Né? Então, assim, eles conseguiram desenvolver muito a agricultura, inclusive com o trabalho. Né? Tinha lá o mita. Né? Mita era um sistema de trabalho quase de escravidão, né? Mas é que os homens eles eram obrigados a trabalhar por um período do ano, né, nas terras que eram consideradas públicas. Né? Era a forma que eles tinham de pagar imposto, era com essa mita. Né? Então, com isso, eles conseguiram desenvolver muito a agricultura. Esse império também ele sobreviveu até a chegada dos espanhóis. Tá certo? Aí nós voltamos para o Brasil. Né? O Brasil também era habitado por povos que também receberam o nome de índios. Né? Só que aqui no Brasil eram povos muito mais diversos. E eles não tinham todo o desenvolvimento tecnológico que tinham os astecas, por exemplo. Né? Ainda era um povo tribal, ou seja, vivia em tribos, né, que se organizavam em aldeias. Né? Tinham diversas tribos no Brasil, não era um único povo indígena, eram diversas tribos. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles tiveram contato com dois deles, que eram os principais, né? Os tupiniquins, aliás, os tupinambás e os aimorés, né? Mas também tinham os tupiniquins e tudo, mas os portugueses tiveram contato com os tupinambá e com os aimoré, né? Que eram dois povos que viviam em guerra entre si, tá certo? Então, assim, não era o único povo, como eu falei, né? Eram vários povos, né? Cada um com a sua cultura, cada um com a sua religiosidade própria, com a sua língua própria, né? Haviam diversos troncos linguísticos, né? Nós vimos tudo isso aqui. Uma coisa que eles tinham em comum era o modo de vida, né? Eles viviam da coleta, da caça, da pesca, não haviam desenvolvido a agricultura ainda, né? Os Tupinambá tinham uma agricultura, mas só uma agricultura de subsistência, né? Fazer uma hortazinha aqui, outra ali, não era um sistema de agricultura de comércio e tal, isso eles não tinham. Uma coisa que os portugueses acharam interessante aqui, sobretudo com os Tupinambá, não é que eles faziam sacrifícios humanos, igual os astecas lá.
Só que os Tupinambá, eles sacrificavam guerreiros das tribos inimigas que eram capturados, né? Porque eles assim achavam que sacrificando essa pessoa e comendo a carne dele, eles adquiriam o espírito e a força, né, daquela pessoa, daquele guerreiro. Né? Os Tupinambá faziam isso. Isso é chamado de sacrifícios antropofágicos, que não é canibalismo. Né? Canibalismo é quando come carne humana para matar a fome. Não era por isso que os Tupinambá comiam, né, a carne dos guerreiros das tribos que eles capturavam, beleza? Então, basicamente é isso que vocês precisam saber para fazer uma boa prova. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês até às 17 horas, viu? Então é só chamar aqui no grupo e fazer a sua pergunta que eu ajudo vocês. Bons estudos, boa prova.